Faz uns 2 meses que eu adquiri uma parafusadeira original da Makita linha 18 volts, por conta de alguns testes que eu quero implementar futuramente aqui no canal. E junto com essa ferramenta eu acabei adquirindo 2 baterias paralelas, que são compatíveis não só com as ferramentas 18 volts da Makita, mas que podem ser carregadas nos carregadores originais da linha Makita. E é sobre essas 2 baterias que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, deixa eu começar o vídeo mostrando rapidamente aqui as baterias e fazendo alguns comentários sobre o ponto de vista construtivo delas. Essa aqui é a bateria original da Makita, que veio com a minha ferramenta, e aqui eu tenho as 2 paralelas. O plástico de ambas é de muito boa qualidade, não tem nenhum tipo de rebarba, nenhum tipo de defeito construtivo, e os adesivos colados aqui na lateral também bem colados, bem posicionados e de boa qualidade. Não é aquele adesivo que já chega descolando, que você percebe que em poucos meses vai começar a descolar, levantar os cantos e sair da bateria. Algo condizente com o nível das ferramentas onde essas baterias são usadas normalmente. Então, nada mais do que dentro do esperado. Do ponto de vista qualidade do material, do plástico, as 2 são muito parecidas com a bateria original. Essa aqui, apesar de ser verde, ela tem a parte interna aqui brilhosa, brilhante, e a parte externa aqui fosca, como é a original da Makita. Essa aqui é 100% fosca e não tem nenhuma inscrição aqui nessa parte plana de dentro do encaixe. Já essa verde tem a estrelinha, por exemplo, da Makita Star Protection, imitando mais a bateria original. Enquanto a original tem o número de série aqui dentro, impresso, essa aqui não tem nenhuma informação por questões óbvias. O clipe aqui que você aperta para soltar da ferramenta é muito macio em todas as baterias, tanto na original quanto nessas paralelas. Não é aquele clipe que às vezes encaixa, desce torto aqui, que você tem dificuldade para fazer a remoção da ferramenta. O encaixe na ferramenta e no carregador também é muito suave e você não nota diferença nenhuma das 2 paralelas e da original quando você encaixa na ferramenta e no carregador. Na parte da frente aqui, todas as baterias têm o indicador de carga. Então a original, quando você aperta aqui, acende os LEDs, mostrando o nível de carga, e os LEDs apagam de uma única vez. Já as 2 paralelas, quando você aperta aqui, acende o LED indicador e eles vão apagando de forma gradual. O LED tem um brilho muito inferior nas 2 paralelas, quando comparado com a original. Então tem um diâmetro menor aqui de área para o LED e ele tem um brilho muito menor que a original. E a diferença aqui é que o LED é verde nessa bateria e aqui na outra é vermelho, assim como é a original da Makita. Agora, deixando a original de lado e falando apenas das paralelas. Ambas são de 5 ampere-hora, depois eu vou mostrar os testes que eu fiz. Eu comprei as 2 no Mercado Livre. Essa aqui de uma empresa que no Mercado Livre o nome de perfil está como Liex Indústria e essa aqui o nome do perfil do vendedor está como Cos Company BR. No caso da verde, a nota fiscal foi emitida por uma empresa chamada Liex Indústria e Comércio com sede em Londrina, no Paraná. E essa aqui, a nota fiscal foi emitida por uma empresa chamada JS Lee Bateria com sede em Bom Retiro, São Paulo. Então aqui nós temos o mesmo nome do perfil do vendedor e na nota fiscal, aqui tem uma diferença de nome no perfil do Mercado Livre e também na nota fiscal. As 2 foram compradas com desconto no Mercado Livre. O preço normal dessa aqui era 414 no dia que eu fiz a compra, eu tinha um cupom e consegui comprá-la por 372. O preço normal dessa aqui no dia da compra era de 370, hoje eu dei uma conferida antes de gravar o vídeo, ela está por 390, porém eu paguei 333 por conta do desconto que eu tinha do Mercado Livre. Agora falando das embalagens, essa aqui da Liex veio dentro apenas de um envelope de plástico bolha, sem nada além disso. Então só esse envelope aqui com a bateria acondicionada ali dentro. Essa da Cos Company veio dentro de uma caixa. Na caixa, além de ter um envelope de plástico bolha com a bateria envolta, ela tinha também essa proteção de plástico aqui, que ficava aqui nessa posição. Então tinha esse plástico, um plástico bolha ao redor e estava dentro da caixa. Além da bateria, tinha também esse manual aqui, que tem vários idiomas, falando sobre cuidados com a bateria. Não tem português, mas tem inglês, tem francês, espanhol, italiano e também mandarim. Então são vários idiomas aqui falando sobre cuidados com a bateria. Eu testei as 3 baterias usando o Atorch DL24, usando exatamente os mesmos parâmetros de teste, que foi uma descarga de 2 A controlada e contínua, até atingir o limite de tensão de 15 volts. Ou seja, cada uma dessas baterias foi plugada no testador e foi feita uma descarga constante de 2 A até atingir o limite de 15 volts de tensão na saída da bateria.
A bateria original da Makita, que indica ter 3 Ah, nesse teste entregou 2.532. Isso equivale a mais ou menos 84% da capacidade nominal. A bateria verde da Liex Indústria entregou 4.308 mAh nesse teste, o que equivale a mais ou menos 86% da capacidade nominal dela. Já a bateria da COS Company BR, no teste entregou 4.645 mAh, o que equivale a 93% da capacidade nominal indicada. Eu sei que talvez esse teste não pareça muito justo, porque baterias de 5 Ah são construídas para entregar uma descarga, uma corrente maior do que baterias de 3 Ah. Por isso, eu vou mostrar outro teste que eu fiz com a bateria original da Makita. Se de 5 para 2 Ah, que foi a descarga que eu fiz nessas baterias aqui, eu tenho uma relação de 2.5, então de 3, a relação de 2.5 vai dar 1.2. Então o que eu fiz? Eu repeti o teste da bateria original da Makita com uma descarga de 1.2 Ah para ficar equivalente, digamos assim, conforme a capacidade nominal de cada uma delas. Teste terminado e como você pode ver, 2.543 mAh é basicamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Então mudar de 2 para 1.2 Ah de consumo na hora do teste não fez diferença alguma. O que mudaria o resultado desse teste? Alterar a tensão de corte. Para você ter uma ideia, cada bateria dessas aqui que eu acabei de testar, ela é composta por 2 bancos de 5 células em cada banco desses. Células parecidas com essa daqui. Cada célula dessa tem uma especificação de tensão mínima que ela suporta sem sofrer dano. Eu uso 15 volts, que seria 3 volts de tensão mínima para cada célula. É uma tensão segura com a qual você pode testar qualquer bateria sem ela sofrer danos. Só que as células que a Makita usa, eu tenho quase certeza que são células de 2.5 volt mínimo. Então, por experiência de já ter desmontado outras baterias, por conhecer um pouco das células, eu tenho quase certeza que são células de 2.5. Não vou desmontar essa bateria aqui porque ela ainda está em garantia e eu não estou a fim de perder isso. Mas eu vou fazer um outro teste que pode comprovar um pouco melhor o que eu estou explicando. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 2.5 vezes as 5 células aqui, daria 12 volts. Então, se eu colocasse 12 volts aqui na tensão de corte, eu teria uma capacidade maior da bateria. Só que assim, ó, se eu medir aqui, ó, essa bateria vai estar dando 16.9, 17 volts. Então eu tenho uma diferença da tensão de corte para tensão em repouso de 2 volts aproximadamente. Mesmo que essa bateria aqui tenha a capacidade de fazer a ferramenta funcionar até chegar nos 12 volts, daqui para baixo, desses 15 volts que eu coloquei aqui para baixo, a bateria vai durar só alguns minutos e não vai ter basicamente força para entregar para a ferramenta. Então eu vou fazer um outro teste agora para você poder acompanhar isso com mais detalhes. Com a parafusadeira aqui, a bateria que eu acabei de testar, que está praticamente no final da vida, eu vou medir o RPM da ferramenta aqui com essa bateria, na velocidade número 2, na função furadeira. Você percebeu como rapidamente o RPM vai baixando? Isso indica que a bateria está praticamente esgotada, não tem mais força nem para manter a ferramenta girando num RPM, num giro estável. Então, chegou no limite da ferramenta, mesmo que eu tente utilizar a ferramenta aqui agora, ela vai funcionar por alguns minutos e vai se esgotar. De qualquer forma, eu vou acionar a ferramenta aqui, vou ficar segurando até ela terminar por completo, até ela parar a ferramenta, para a gente poder medir a tensão em repouso após ela parar a ferramenta, que daí a gente vai ter encontrado o limite de corte aceito pelas ferramentas e baterias originais da Makita. E com menos de 3 minutos, chegamos no limite da bateria. Agora vamos medir a tensão dela em repouso. 13 volts, então fazendo aquele descontinho que a gente tinha antes, a gente vai chegar em algo em torno dos 12 volts aqui. Assim como eu havia suspeitado, as células que nós temos nessa bateria aqui suportam uma tensão mínima de 2.5 volts por célula. Porém, abaixo dos 15 volts, você percebeu que a ferramenta praticamente já morreu. Funciona por alguns minutos, com rotação inferior à rotação com bateria de carga completa, que fica em torno dos 1850 RPM mais ou menos. Então ela não consegue entregar mais força, mais potência para a ferramenta e praticamente se tornou inútil abaixo dos 15 volts.
Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de comentar sobre a minha experiência com essas baterias até o presente momento, que é de apenas 2 meses, mas desde que eu comprei eu tenho usado elas de forma bastante frequente e recorrente nas ferramentas. As ferramentas que eu mais uso são o soprador de folhas da Makita. Essa ferramenta eu uso basicamente todos os dias para limpar todo o pátio, toda a calçada aqui em casa. Eu usei algumas vezes na parafusadeira da Makita. Aqui eu só fiz serviços leves com essa parafusadeira, não fiz nada que exigisse muito da máquina, então eu não notei diferença de performance da parafusadeira com as baterias de 5 e com a bateria de 3, porque foram serviços leves. Talvez se eu tivesse usado de uma forma um pouco mais constante, frequente e em serviços mais pesados, eu tivesse a percepção de diferença de performance na ferramenta. Como foi serviço básico, não notei nada. Já no soprador de folhas, eu notei uma performance maior da ferramenta, mais força na ferramenta e uma autonomia que já era esperada, mas muito maior do que a bateria de 3 Ah. Então, enquanto uma bateria de 3 Ah, só abrindo um parênteses, antes eu usava essas baterias aqui da Deco, linha cinza, no soprador de folhas, tanto essa bateria aqui quanto a original da Makita de 3 Ah tem uma performance e uma durabilidade muito parecida no soprador de folhas, tá? E aqui eu tô falando de uma bateria com mais de 1 ano de uso. Fechando parênteses e voltando para cá. Aqui com essas baterias de 3 Ah, tanto essa da Deco quanto a da Makita, eu consigo limpar todo o meu pátio, meu quintal, minha calçada de ponta a ponta, de um lado a outro do terreno 3 vezes. Tá? Então, com o soprador, 3 vezes, olha que coincidência, 3 Ah 3 vezes. Tá? Então, 3 vezes, mais ou menos, é o que eu consigo utilizar as baterias de 3 Ah para limpar todo o quintal e toda a calçada. Com as baterias de 5 Ah no soprador, eu estou conseguindo limpar 6 vezes toda a calçada. Então eu uso todos os dias, eu praticamente não preciso carregar a bateria a semana toda. Pego ali, faço a limpeza e ele dura para limpar a semana toda. Então foi um salto bem grande no que diz respeito à autonomia do soprador. E a força dele eu percebi ser um pouco maior com essas baterias também. Como é uma ferramenta que eu uso há quase 2 anos todos os dias, eu tenho essa percepção maior que eu não tenho na parafusadeira. Então eu percebo a diferença do comportamento da ferramenta com baterias diferentes. Outras ferramentas que eu usei essas baterias aqui foi a serra circular e a tico-tico da Deco, onde a performance também foi acima da média do que quando eu usava essas baterias aqui, por exemplo, e na esmerilhadeira da T-Cepo. Nesse caso, eu não notei diferença significativa na performance da ferramenta, só a autonomia que foi sim um pouquinho maior do que a bateria original da esmerilhadeira. Um assunto sobre o qual eu não posso falar nesse vídeo é durabilidade, porque isso eu não posso dizer nem sobre a bateria original e nem sobre essas compatíveis aqui que eu estou testando. Porque eu estou, de novo, há 2 meses usando e segundo o marketing da Makita, por exemplo, uma bateria original dele suporta 3.500 ciclos de recarga. Só para você ter uma ideia do que isso significa, se eu carregar a bateria da Makita uma vez por dia, segundo a estimativa da Makita, ela vai durar 10 anos. Tá? Eu duvido que chegue a isso, então eu gostaria muito que se você tem uma bateria da Makita usada diariamente há 10 anos, deixasse um comentário aqui com o seu relato a respeito disso. Eu acho que isso aí é mais marketing do que efetividade. Mas enfim, não estou aqui para questionar e nem para reclamar de nada antes do tempo. Já em relação a essas baterias aqui, eu não tenho nenhuma informação sobre durabilidade, sobre ciclos de carga e descarga, mas eu acho que deve seguir algum padrão normal para esse tipo de células aqui, que no caso são as 18650. Mas assim, ó, dada a minha experiência, eu acho que usando de forma não tão constante, não profissional, a durabilidade aqui com certeza vai passar de 5 anos, tá? Se mantendo com o nível de performance próximo do que ela está aqui agora. Isso dado a minha experiência com outras baterias de células mais genéricas. Eu não desmontei nenhuma das 2 baterias aqui para ver, porque, sinceramente, se você não consegue dar informação técnica sobre o que você está vendo, eu acho que você deixa a bateria montadinha e a boca fechada, que é melhor do que ficar falando merda que não ajuda ninguém. Por isso que eu não desmontei e não comentei, porque o meu conhecimento técnico sobre baterias não me permite que eu passe alguma informação relevante abrindo e mostrando a bateria para vocês. Bom, agora sim eu acho que eu já mostrei e falei tudo o que eu queria mostrar e falar, mas a parte mais importante do vídeo está chegando agora, então não sai ainda, presta atenção, te acalma. Vamos lá, se você entrar nos links que estão aqui na descrição dessas 2 baterias, você vai ver que na data da publicação desse vídeo, não me responsabilizo por preço futuro, essa bateria verdinha aqui está custando R$ 414 e essa outra R$ 390. R$ 400 cada uma dessas baterias aqui equivale a 30% menos do que uma de 5 Ah original da Makita.
Daí tem algumas variáveis para você levar em conta. Se você paga 30% a menos e ela dura 30% a menos, empatou. Elas por elas, não teve lucro nem prejuízo. Se você paga 30% a menos e ela dura 50% a menos, você levou prego porque você pagou só 30% e teve muito menos bateria. Agora, se você paga 30% a menos e ela dura a mesma coisa, bom, daí ótimo negócio, porque por um preço 30% menor você teve a mesma quantidade de bateria, vamos chamar assim. Mas ó, a menos que você queira comprar exatamente nesse momento, que você precise desesperadamente dessa bateria, eu não recomendo que você entre agora no link e compre ela por R$400. Por quê? Você viu que no começo do vídeo eu mostrei que eu paguei menos de 400. Uma 370, outra 330 porque ela estava com preço mais baixo, mas o que acontece é que eu tinha cupons de desconto válidos para esses dois produtos. E eu consegui elas por um preço abaixo da média. E daí talvez a diferença que hoje é de 30% vire 40% ou quem sabe 50%. E daí toda essa conta, todas essas variáveis precisam ser revistas. Porque se você está pagando 40% a menos, você tem uma margem, vamos chamar assim, de segurança maior para sua compra. Esses cupons estão disponíveis no meu canal de ofertas do Telegram gratuitamente quase todo dia. Quase todo dia tem cupom e quase todo dia você consegue comprar produtos como esse com descontos de 10%, de 12%, de 15%. Daí depende da campanha que o Mercado Livre está fazendo. Então, se você quer comprar as baterias, não compra pelo preço cheio. Entra no meu canal de ofertas, pega um cupom e paga menos. Eu não sei nem por que eu estou divulgando isso, porque se eu vendesse por 400 eu ganhava mais comissão. Enfim, os links estão aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha sido útil, e se o foi, considere se inscrever nesse canal. No mais, muito obrigado por ter assistido, e eu te vejo no próximo vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio que você tiver, deixa um comentário, eu leio todos, aqueles que for possível, eu respondo interagindo com vocês aqui no canal. Valeu, até mais!